tô meio por dentro desse assunto. O que é low ticket? Low ticket. Tá. Low ticket é a mesma coisa de ticket baixo. O que muda é que na estratégia de low ticket, a intenção é você ter um produto de fácil aquisição para vender outro. É você zerar o custo do lead para oferecer um outro produto. Se ao vender um produto barato você já ficar com lucro, ótimo. Mas nesse low ticket a gente prioriza uma esteira de produtos para ficar com lucro. E quando você já tem um produto de um ticket maior, você pode vender só um produto que já dá bom. Já estou Mas aí, no visualizando. caso, para fazer essa esteira, tem que Pode, ter um orçamento um pouco maior, não tem não? bora levar em consideração o seguinte: se você está vendendo um produto de dropshipping que quando você vende, você fica no zero a zero, levando em Sim. consideração que tem as taxas e tudo mais. Se ao vender esse produto você coloca a venda de um outro, de um ticket maior, e quando a pessoa compra esse outro, você fica no lucro, então mesmo com orçamento baixo, é uma estratégia válida pelo simples fato de que você vai ficar com o lead de quem está comprando. Então, caso a pessoa comprou, é um cliente muito qualificado. Pode ser que ela comprou, que acontece várias vezes, e não adquiriu o mais caro, que é a intenção. E aí, quando ela não adquiriu, aí você pode fazer um contato com ela, tentando vender. Depois de 7 dias, outro. Você pode espaçar e pode estabelecer qual vai ser a estratégia de estar convertendo essa pessoa. Então, para ser considerado um produto de low ticket, tem que ser baseado de tanto a tanto. Por exemplo, de ser de 6,97, é, Geralmente, low ticket de R$ 97 para baixo é low ticket porque é um ticket baixo. entendi. Tá, então vamos aqui. Pronto. Estou vendo, tem três conjuntos. Os três conjuntos estão com a CTR acima de 2. Show. A gente sempre busca uma CTR acima de 2, que quer dizer que está chamando a atenção. O CPC do primeiro está 70 centavos, 77. Do segundo, 74. E do último está R$ 1,09. Quando nós analisamos a quantidade de clique, teve 53 cliques no primeiro, no segundo 55, no terceiro 37. É, Finalizações de compra, quantas tiveram? Experiência. Oi? Experiência. Não teve nenhuma? Ainda não. Quando você diz experiência, quer dizer que esse foi só para É, tá teste. na experiência ainda, tá ficando inteligente. Até agora Ah, nada. entendi. Só que É, o ticket desse produto aqui, ele tá de. Eu botei no valor mais baixo, né? Então ele tá de 129, 130 ali fechado. entendi. Aí no caso tem as taxas ali, tem o produto que eu pago, que é mais ou menos 50%. No Uhum. total eu vou ter ali de lucro, eu acho que uns 48% por aí. Entendi. Esses primeiros criativos, eles estão dentro da média. Se você quiser sustentar eles apenas até bater o valor do CPA para ver se ele vende, você pode sustentar. E a partir do momento que bateu, você já pode trocar os criativos. Trocar o criativo. É, Mantém os públicos, mas talvez você pergunte por que manter os públicos? Como são públicos óbvios, a intenção é, já que você já testou ele, encontrar em um desses aquele primeiro que você já vai poder começar a escalar. Porque se a gente vai a cada novo anúncio já mudando tudo totalmente, às vezes você em um desses três tem um público que poderia vender muito, mas você já mudou muito. E pode ser, levando em consideração o nível de consciência, que o que mais vai vender vai ser relógio e acessórios. E pode ser que seja smartwatch, pode ser que seja acessórios de moda. A gente só consegue ter a prova dos 9 quando a gente deixa o criativo rodando por mais tempo para bater o valor do CPA. Aqui no caso você recomenda deixar mais um pouquinho até bater o valor do CPA.
É. E se a gente pega uma regra e eu vou trazer aqui um conceito que eu tenho que às vezes ficar repetindo. De R$ 97 para baixo, às vezes a conversão vai variar de 2% a 5%. Quando você aumenta ali de 127 a 297, às vezes a conversão pode dar de 1% a 3%, não vai chegar a 5%, não vai ser uma conversão tão alta. Pode dar se a oferta for muito boa, mas se a gente pegar para efeito didático, que eu sempre gosto de ter uma métrica universal apenas para facilitar, dentro desse ticket, que não é um ticket alto, se a gente pega 1% de conversão, na quantidade de cliques que teve, que olhando o clique único, hoje mostra menos, mas no clique total estava 50, era a média. Então, se a gente pegar 100 cliques, em 100 cliques é uma venda. 56 ainda não saiu. Então, por que 100 cliques para ter uma venda? Não é uma regra. Eu só estou pegando a menor porcentagem, levando em consideração que está na fase inicial de teste. Até porque tem produtos, como eu já mostrei para vocês, que na fase inicial já vende como água. Mas a grande maioria das vezes o padrão comum é, primeiro você ir encontrando os que deram bom de CTR, otimizar, e aí se você entendeu isso, que eu sempre gosto de ir passando cada etapa, uma vez que você acertou, aí dali para frente vai ser mais fácil a escala. E aí justamente por isso você pode agora esperar só até o CPA. Sim. Quando você fala, é, não é uma regra, né? Uma média de 100 cliques, você está dizendo por conjunto ou aqui no total? Eu levo sempre em consideração a fatia que está sendo impactada. Eu gosto de analisar de forma individual, Como mas assim? eu também levo em consideração a somatória de cada um deles. Porque pensa comigo, somando todos dá 145. Então, somando todos, era para, no pior cenário, ter dado uma venda. Não deu, então nesse caso pode ser apenas que não chegou a encontrar ainda o lead qualificado, as pessoas estão demonstrando interesse, mas pode esperar agora que cada um individualmente bata essa meta. E aí eu trago um outro exemplo que é muito excelente para todo mundo entender. Porque quando eu pego estruturas de vários conjuntos, vou pegar o exemplo que eu mais uso para acelerar as vendas, que são 10 conjuntos com os criativos validados, uma vez que eu já encontrei criativo público. Toda vez que eu faço isso, em poucos cliques sai a venda. Por quê? Porque por estar validado, o que eu vou levar em consideração é a somatória deles. Mas no início, quando não está, acontece igual eu fiz no produto que eu investi um valor maior, deram muitos cliques, mas não pegou nem criativo nem público. Então só estava entregando para pessoas que estavam tendo atenção, mas ninguém estava comprando. Aqui nesse caso, eu falei a você, né, que eu tinha tirado dois e eu tinha botado mais dois. Uhum. Só que os dois que eu botei, dois criativos, né, de cinco, era cinco conjuntos, três conjuntos, era um criativo apenas, e dois, eu fiz dois criativos diferentes de imagens. Só que nesses dois criativos de imagem, a CTR dele tava muito baixa, entendeu? Uhum. Então eu desativei. Só que eu não sei o que é porque, igual você falou ali, né, na mentoria ali de 8 horas, você falou que como é? Eu esqueci agora. Que alguma coisa impactava de você misturar vídeo com imagem, entendeu? Isso acontece sempre quando você mistura imagem e vídeo, impacta diretamente na entrega deles. Mas aí é em que? Tipo, se você misturar imagem com vídeo em conjunto ou em Aí, campanha. do mesmo jeito, vou repetir como funciona. Se tá ABO, no caso essa daí tá ABO ou tá CBO? É muito provável que tá ABO. BO. ABO. Então, quando tá ABO, a inteligência tá dentro ali do conjunto. Então, nesse caso, quando está no conjunto, você vai separar cada conjunto, vai ter só imagem, só vídeo. Se no mesmo conjunto você mistura os dois, às vezes vai ter um que vai dar o CPM muito diferente do outro, e aí ele vai ter uma proporção desregular para estar testando dentro do mesmo conjunto.
O ideal é que fique sempre, quando é ABO, um conjunto só imagem, outro conjunto só vídeo. Agora, se fosse CBO, aí teria que separar por campanha. Aqui no caso, você fala, por exemplo, esse conjunto aqui, né? Aqui se eu anunciei 3 a 4 criativos, por exemplo, e Ser tá só vídeo imagem. aqui. Hã? Se nesse primeiro você colocou quatro criativos, tem que ser só imagem. Sim. E tanto faz para vídeo também, não é? É, e se Ah, colocou entendi. quatro, pode ser só vídeo ou só imagem. Só não pode fazer dois de vídeo e dois de imagem. Entendi. E nenhum, né, também. Pode não É, ter eu nenhum não aqui, né? aconselho, porque, assim, se for um que você diz é um de cada, Como assim? quando você disse nenhum, que você disse é Não, um de quando eu falo, imagem né? e um de vídeo, Não, quando eu falo nenhum, por exemplo, no exemplo de 4, né, criativos, quando você fala, você não pode botar 2 vídeos e 2 imagens. Aí eu dei o exemplo como se fosse, por exemplo, 3 vídeos e ah, uma não, imagem, entendeu? entendi, pode não. É. E, e aí eu desativei os outros dois por conta disso, entendeu? Aí depois eu fiquei meio que arrependido porque eu assisti a aula de 8 horas, aí eu fiquei pensando, eu acho que foi isso que aconteceu, então. É, mas a parte boa de quem vai participando e está sempre aprendendo é que vocês vão percebendo que além do básico que a gente testa, que é o criativo e o público, sempre tem vários detalhes que são acrescentados todos os dias, desde em como está escalando, em como vai separar, que você pode ir sempre otimizando e aumentando sua inteligência, porque bora levar em consideração que a grande maioria que está aqui não está de brincadeira, quer ter resultados cada vez maiores. Então, justamente por o objetivo ser ter resultados maiores, sempre vai estar aprendendo coisas novas e é por isso que também eu sempre estou ensinando coisas novas, para que vocês não se cansem de estar me ouvindo todo dia. O novato que tá aí já vai aprender com esse erro meu. E um aprende com o erro do outro, porque às vezes você erra uma coisa, o outro já aprende. Eu tenho mais uma dúvida para tirar. Eu falei a você, não sei se você lembra, né, de uma campanha que eu tinha mais antiga que eu anunciei, e ele chegou a vender, só que estava tudo desalinhado. Aham. Aí eu tava pensando de fazer criativo, né, para tentar rodar essa campanha novamente. Aí você acha que eu consigo pegar o ID dessa publicação antiga que eu já tinha, Aí, como é campanha, você só consegue recuperar ela quando vai utilizar os mesmos vídeos. tem que utilizar o mesmo vídeo? É, se for mudar os vídeos, aí ele não fica com os comentários. E se eu pegar essa campanha, por exemplo, eu dou início nela, tá? Ela tá com o mesmo vídeo, mas vamos supor que ela começou a render, ela deu resultado. Se eu chegar e pegar essa campanha e duplicar e fazer um novo criativo nessa campanha nova, você acha que eu consigo pegar o ID ou influenciar alguma coisa? Como é que é? Pega não, no novo já vai ficar. É, antes tinha muito mais formas de burlar isso. Literalmente burlar porque o Facebook não recomenda. Mas hoje nas atualizações, fazer isso é uma das coisas que pode dar bloqueio. Antes tinha como muito fazer isso. Hoje só se for usar o mesmo criativo com os comentários que estão nele. Entendi. É que E nessa aí o campanha, mesmo criativo pode ser utilizado em várias campanhas novas, pegando o mesmo ID, mas só não pode mudar o criativo. Até o texto, se você muda o texto, ele já volta à inteligência do zero. o texto também, Mudou o texto da copy que está no vídeo, ele começa do zero. A única coisa que muda é o público, igual eu fiz quando eu estava dando o exemplo. E eu posso sempre, todo dia, estar mudando o público até achar um bom, mas o criativo em específico não. entendi. Então vai dar um. Tanto é que eu não vou fazer isso agora, mas depois, só para efeito didático, quando eu quiser estragar literalmente o criativo, eu posso mostrar quantas visualizações estão no dia
aí no outro dia comprovar que aumentou, e aí mudar a copy do criativo, que ao mudar a copy, aí no próximo dia vai estar tudo zerado de novo. Entendi. Tá, beleza. Então era só isso. Aí aqui no caso, você aguardar, né, um pouco mais o valor do CPA para ver se sai alguma venda. Isso mesmo. E se caso, por exemplo, aqui bateu o CPA desejado para esse produto, independente do conjunto aqui. Bateu, aí você testa novo criativo, se não saiu à venda. O que eu aconselho em cada conjunto fazer um criativo diferente. Se bater aqui, não tem conversinha, é pro beleléu. É, é melhor porque assim, existe, e eu preciso sempre reforçar, a possibilidade de você segurar mais. Só que no início é importante que deu bom, já venda logo. Se não está dando bom, a gente precisa estabelecer o limite para não ficar com um prejuízo muito alto. Entendi. É que eu ia fazer uma suposição, né, de, por exemplo, lá bater o CPA, mas aqui a taxa de clique, sei lá, tá 75, 86, como você Aham. falou que a média, por exemplo, É, não é aí um nesse exemplo. caso eu faço isso às vezes, tá faltando pouco para 100. Aí só pro desencargo de consciência, às vezes eu dá, vou esperar só mais um dia e bater o 100 eu já deixo esse criativo totalmente de lado. Quando tá assim, é algo que é opcional, você pode estar esperando. Entendi. Tá, era só isso mesmo, então. Obrigado aí mesmo. Por nada, Marcos, bora vender, bora fazer acontecer. Bora. Mais de um produto. Bora lá. Então, aproveitando, vou até aqui para aproveitar esse conteúdo. Se já tem, então agora é só configurar o pixel nele. Tem como configurar o pixel só no checkout. E aí, se for no checkout, só é muito rápido. É só seguir do jeito que está lá dentro do módulo, como cadastrar o pixel na QIFI ou na Hotmart, porque você só vai mudar o link do botão de compra. O que muda é na inteligência de parâmetros para o rastreamento da venda. Se você faz com o domínio, você tem uma velocidade maior ali de atualização. E quando faz assim, se você está usando o próprio checkout, às vezes caiu a venda, demora um pouquinho, depois aparece. Mas isso não quer dizer que quando está com o domínio que não vai demorar, até porque essas atualizações vão dificultando cada vez mais o rastreamento. Antes tinha algumas plataformas que nem isso fazia, quando você colocava só no checkout, assim que atualizou especificamente, porque demora para as plataformas mudarem. Mas agora, depois de um tempo, dá certo. Bora lá. Aproveitando então para a gente ganhar esses 30 minutos, vou levar em consideração que a grande maioria está trabalhando nos produtos de escala. Eu sei que existem pessoas que estão vendendo calado. Os caladinhos às vezes ficam com medo de parar de vender. Não tem nada de errado, o que importa é você estar sempre aprendendo. Às vezes eu evito fazer perguntas porque às vezes a pessoa não gosta de compartilhar, mas caso você queira tá dando o seu depoimento sem falar o produto especificamente, é só você dizer o seu resultado e na parte do produto você diz que é um produto campeão. Você diz que tá dando louco, mas você não diz o nome do produto. Nem precisa dizer o nome do nicho, porque vou dar um exemplo prático. Quando eu faço igual eu fiz de falar nichos que eu estou trabalhando, que são muito lucrativos e dá CPM muito barato, fazendo isso aqui para os alunos é muito tranquilo, não vai aumentar significativamente a concorrência, vai ser de boa. Mas se eu faço, por exemplo, vídeos para o YouTube e eu vou mostrando exatamente os nichos que eu estou apostando muito, vai ter um monte de gente ali que eu não conheço se tornando meu concorrente e eu acho melhor, já que a pessoa vai ser o meu concorrente, que ela esteja próximo e eu possa estar vendo ela igual você, igual você que
entre aspas, é o concorrente no leilão. Leilão, independente se você está anunciando no Facebook, se é no Google, todo mundo entra no leilão para ele escolher qual anúncio vai exibir. Mas uma coisa que é importante trazer para a mentalidade sua é o seguinte: quando você estabelece o diferencial do seu produto, você não tem concorrente. E é aqui que eu quero começar o conteúdo. Quando eu compartilhei o PLR, eu sei que várias pessoas começaram a fazer o seu produto. Sei que algumas pessoas começaram a trabalhar em cima dos PLR em vídeo, porque estavam há muito tempo buscando, mas tem algo que é importante você estabelecer como um princípio para você ter resultados crescentes. E isso se chama estabelecer um mecanismo único. Quando eu digo diferencial, é só para facilitar, é a mesma coisa. Mecanismo único é quando você cria por trás daquelas aulas um conceito para vender para a pessoa. Vou dar um exemplo muito prático. Se eu vou vender essa garrafa para você, eu posso apenas dizer que é uma garrafa para você beber água. Mas eu posso criar um mecanismo único. Eu posso dizer que essa garrafa é feita de fibra e que ela é muito leve e apesar da aparência, ela resfria a sua água. Tem uma bateria aqui embaixo. Eu posso estar dizendo várias coisas. É óbvio que essa não tem, mas vamos supor que ela tivesse. Então poderia estar criando ali um mecanismo único para ela se diferenciar e eu vender mais caro. Então, enquanto que algumas pessoas iriam apenas querer uma garrafa de água, outras vão querer pagar muito mais caro. Até porque é importante você entender para quem você está vendendo. Não importa se é dropship, se é produto digital, porque vão ter pessoas que vão querer sempre o mais barato. Se você quiser vender para quem quer o mais barato, a oferta, muitas vezes, o grande diferencial, ele não vai pesar muito. Por quê? Porque às vezes a pessoa está buscando o mais barato, ela quer preço. E quem vem por preço vai embora. Se a pessoa só está buscando aquele que é mais barato, ela nem vai às vezes comparar ali a qualidade do produto, o que é que esse produto tem a mais. Agora, se você estiver buscando exatamente vender para quem quer qualidade, para quem quer diferenciação, tem muitas pessoas que quando vão comprar água, só por ser exclusivo, elas pagam muito mais caro. Porque todas as vezes, quando as pessoas estão comprando, elas também estão com o seu subconsciente ali, ajudando ela nas decisões. Então, comprar algo exclusivo que poucas pessoas têm, faz elas se sentirem únicas, faz elas se sentirem melhor. Então, a gente sempre precisa pensar no mecanismo único para ver o que é que o meu público-alvo, o que é que essas pessoas verdadeiramente querem ouvir. Qual é o tipo de transformação que elas desejam ter e como elas desejam ter. Quando eu digo a transformação, eu estou me referindo diretamente ao resultado. Exemplo prático, você quer aprender a emagrecer 5 quilos, é o resultado, que a gente sempre tem que deixar o resultado claro. Mas como é que você quer emagrecer? Vamos utilizar o exemplo, quer emagrecer apenas bebendo água. É um método. Vai que a pessoa quer emagrecer com isso. Quer emagrecer apenas comendo salada, apenas comendo carne. Eu não estou falando do que é certo ou errado. Só estou deixando claro o como que vai ser o processo que a pessoa vai dar início à sua jornada para chegar no resultado. É como, por exemplo, viver do digital. Tem muitas pessoas que vão preferir vender no orgânico. Qual é a intenção final? Viver 100% digital. E vão ter outras que vão preferir trabalhar com tráfego pago para ter mais velocidade, porque depois que você acerta nas vendas, você consegue escalar. E cada um tem uma mentalidade, os argumentos, como você deixa claro o mecanismo único. E quando você tenta vender para os dois ao mesmo tempo, tanto quem quer vender no orgânico, como quem quer vender no tráfego pago, aí você tem que ter muito mais habilidade, porque quando você tenta vender tudo, você às vezes acaba não vendendo nada. A oferta ela não fica com um grande diferencial, porque isso é um princípio universal. Quando você defende porque algo é bom,
automaticamente se ataca porque as outras coisas são ruins. Porque o tráfego pago é bom? Todo mundo que vai defender sempre ataca o orgânico. Até pessoas que usam o próprio orgânico, elas acabam atacando. Não quer dizer que não dá certo, mas é porque na copy a pessoa está conduzindo o cliente a entender ali o que é mais fácil. E essa interpretação influencia muito na venda. Não precisa necessariamente que você diga que vai ser rápido e fácil para a pessoa entender isso. Ela pode entender que vai ser fácil através da metodologia que ficou muito clara. Se você consegue ter a habilidade de explicar de uma forma clara, um passo a passo, são 7 passos. No primeiro passo, você vai passar 5 dias e você vai fazer isso. No segundo, vai fazer isso. A pessoa consegue entender exatamente como funciona, fica muito fácil. Mas muito fácil mesmo, porque ela vai ver que ela consegue. Agora, bora levar em consideração quando você traz uma explicação muito complexa. O que é que acontece? E esse é um excelente exemplo. Se eu trago 3 formas rápidas de você ter resultado, ao falar de 3 formas rápidas, é fácil da pessoa memorizar. São 3 coisas. Agora, se eu falo 30 formas de você ter resultado, até, até você com a lista, você se banana, fica difícil entender o diferencial de uma para outra. E às vezes você está fazendo seu primeiro produto e você está colocando 30 formas para a pessoa ter resultado. Ou seja, está difícil dela entender qual é a melhor. E ela precisa entender 3 formas. É escolher uma das 3. Ou então executar as 3. É importante fazer isso, simplificar para que a pessoa olhe e diga, não, eu consigo, eu dou conta. Agora, entendeu que é necessário simplificar? Vamos para outro ponto. A gente sempre trabalha com escala. E o digital, uma coisa que eu quero trazer para você, você pode sim focar 100% no tráfego direto. Mas bora agora falar de uma área mais profissional. E é justamente por eu estar focando em conteúdo que eu quero que você se desenvolva. Não é porque eu vou falar coisas um pouquinho mais avançadas que você precisa se desesperar. Mas quais são essas coisas? Você precisa estabelecer um processo que você consiga aumentar as vendas no X1. Por quê? Vou te explicar. Bora levar em consideração que você já vende, você já escala no tráfego direto. Se você estabelece um processo do X1, você pode pegar uma pessoa que sabe tá se comunicando, passar a copy e essa pessoa vai ficar atendendo os leads. Se você pagar uma comissão a ela de 5% para estar fazendo esse trabalho, de segunda a sexta, ela vai estar convertendo leads seu e vai estar aumentando a conversão. Só que o que é que acontece na grande maioria das vezes? Na grande maioria das vezes a pessoa está focada só em uma forma de ter o resultado. E eu quero trazer porque várias vezes eu consegui em pouco tempo, e eu vou repetir, poucos dias ter resultado nas estratégias que eu queria. Sempre eu coloquei o máximo de energia possível que eu dava conta para ter a paz de eu fiz o que podia no tempo que tinha. Então, o primeiro lançamento que eu demorei 2 meses é um tempo relativamente curto para quem vai aprender tudo, vai montar. Eu não sabia e-mail marketing, não sabia nada. Começando do absoluto zero, eu poderia focar só tráfego direto, igual muitas pessoas fazem. Mas naquela época eu já tinha me comprometido comigo mesmo. E eu quero que você se comprometa com você mesmo em ter resultado, não importa quão difícil seja no início. Eu tomei a decisão de eu quero fazer o resultado vir logo, eu quero fazer o que poucos fazem, para depois poder viver o que poucos vivem. Então, eu comecei a divulgar no orgânico, comecei a divulgar gastando o máximo de tempo possível para trazer mais pessoas. E é uma questão que envolve habilidade de copy, porque se você está trazendo mais pessoas, o tráfego é um dos pilares que a gente não pode falhar. Qual é o outro pilar? Depois que você tem tráfego, seja no pago, seja no orgânico, o que quer que seja, nós precisamos da copy. Então
Então, quando eu estava falando de mecanismo único, você tem uma oferta muito boa, essa oferta irresistível demonstra que a pessoa consegue e você mostra que dá conta de gerar esse resultado para ela, então você já cumpriu com dois pilares. Qual é o próximo? É só uma vez que você conseguiu ter tráfego, você conseguiu ter a copy, colocar a repetição do que deu certo, que você escala. Então, se você colocou dinheiro para validar isso, coloca mais dinheiro. Mas se foi no orgânico e você fez determinadas ações, repete essas ações. Mas aí é simples no primeiro momento. E o simples, ele pode ser dividido em etapas diferentes. Simples quando a gente olha para a questão de tráfego, copy e repetir o que deu certo. Mas se a gente começa a dividir, aí vai tornando complexo as etapas. Como é que a gente vai orquestrando cada um. E o que é mais importante que a gente precisa colocar na nossa mente é, todos os dias você precisa buscar entender o que é que quem já vive o que eu vivo está fazendo. Porque quando eu comecei a adotar isso, eu não pensava em deixar de fazer uma atividade. Eu sempre pensava, é o seguinte, se essa pessoa que eu admiro estivesse no meu lugar, será que ela estaria fazendo essa atividade ou não? E todas as vezes quando eu me questionava, quando eu fazia essa pergunta, eu vi que ela estaria fazendo, que eu não estava porque eu não tinha ainda a maturidade. E agora eu trago uma série de coisas, uma bomba atômica de uma vez. Por exemplo, eu estou aqui todos os dias com vocês. Eu estou aqui sorrindo todos os dias. Mas vocês não sabem das dores que eu resolvo todos os dias. Mas hoje, para mim, é fácil ter resultado e continuar crescendo e essas dores não me afetar. Porque no início só era uma coisa, gente, que faltava. E eu me ficava mal, que era só a área financeira. Mas eu tinha tantas outras coisas para agradecer e eu não conseguia olhar, eu me sentia muito mal. Quando eu resolvia a financeira, aí depois pode vir problema, pancada. Tô na nuvem, tô de boa, porque para o meu perfil isso sempre foi algo inegociável. Eu não posso estar tendo esse tipo de necessidade, esse tipo de dificuldade. E aí, várias vezes, desde momentos que a gente deu início a um desafio aqui, como também a gente apenas repetindo, que tem muitas pessoas que já estão há alguns meses, aconteceu de ter pessoas muito próximas que morreram, mas mesmo assim eu tive que dar mentoria e não disse nada. Teve algumas coisas muito simples que me impediram de dar mentoria, mas só foi necessário cancelar porque eu estava resolvendo um BO, como por exemplo, quando aconteceu uma coisa super simples, o carro, várias vezes, sem querer, as pessoas bateram no meu carro. Foi algo super simples comparado com outras coisas que tinham acontecido. Mas no horário que aconteceu, não dava tempo de resolver aquilo para estar em frente ao computador. Mas aí vem a questão. No início, eu olhava para quem estava tendo resultado e eu lembro especificamente as histórias que eu escutava e a pessoa, eu ainda não fazia lançamentos de 5, 6, 7 dígitos. Eu tinha já feito o meu primeiro de 5 dígitos, mas eu não tinha consistência. E eu queria ter a consistência para conseguir a cada lançamento aumentar. E aí quando eu escutava as histórias e eu via a pessoa no dia do lançamento dela, a mãe morreu e mesmo assim ela estava lá. O pai morreu, coisas desse tipo que não cheguei a passar por essas coisas, mas coisas que eu olhava e pensava, poxa, os problemas que aconteceram comigo são tão pequenos comparado a esses problemas. E aí quando você vai olhando para os problemas que as pessoas estão enfrentando e as pessoas que nem comida têm agora, nem uma casa tem para dormir, aí você vai vendo o choque de realidade. Enquanto que às vezes nós estamos confortáveis e por literalmente o crescimento dói. A gente pode querer sempre crescer, é importante. Eu aconselho você sempre continuar com a sede de querer mais, mas querer e conseguir são coisas diferentes. Às vezes a pessoa quer, mas para conseguir você desprende uma dor. É necessário, literalmente, você criar uma ruptura, porque todas as vezes, e eu acrescento, todas as vezes que eu quis algo, eu não conseguia chegar nesse algo sendo a mesma pessoa.
Eu tinha que mudar alguma coisa que sempre doía, até coisas que doíam muito, até coisas simples. Mas por quê? Porque às vezes a gente não percebe que a nossa forma de lidar está nos atrapalhando. O simples fato, por exemplo, de muitas vezes eu ter passado a mão na cabeça de colaboradores e eu via que esses colaboradores às vezes é, não demonstrava integridade, acabava de certa forma me prejudicando, eu vi depois que eu não poderia mais, em nenhuma das hipóteses, confiar demais nas pessoas. Enquanto que antes eu sofri muito porque eu não sei se isso está acontecendo com você, mas eu acho que é importante eu falar isso. Eu tinha a sensação de o que é que eu preciso aprender com tudo isso que está acontecendo. Porque eu não estou matando, não estou roubando e está tudo dando errado. Enquanto que eu vejo pessoas que estão vendendo tudo errado, estão vendendo tudo ilegal, estão vendendo muito. Eu ficava me perguntando o que é que eu preciso aprender com isso. E aí eu percebi que, por mais que o questionamento fazia sentido, quando eu mudei para o que é que eu ainda não fiz para chegar lá, e eu comecei a fazer porque a mudança, eu não sei se você acredita que a mudança ela acontece em 7 dias, 21 dias. Existem alguns estudos científicos que falam que uma pessoa vai construir um hábito de 7 a 21 dias. Hábitos simples, 7 dias. Alguns determinados hábitos, 21 dias. Mas isso é uma crença popular. Crença popular porque estudos científicos mais profundos, eles comprovam que uma pessoa, em média, pode levar um tempo até de 67 dias, se for um hábito mais difícil, como questão de fazer exercício, como se ela tiver uma resistência muito grande, ela pode levar 200 e poucos dias, se eu não me engano, 267. Aí se você para pensar, é dia demais para a construção de um hábito, mas aqui vem o ensinamento. Quão complexo é e a sua capacidade de ajustar ao seu momento atual. Então, bora tornar o processo simples, bora levar em consideração o que eu acredito que funciona para todo mundo. Na Bíblia, quando Jesus quis começar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto. Os espias vigiaram a terra por 40 dias. Choveu no dilúvio por 40 dias. O gigante Golias desafiou o povo por 40 dias. Todas as coisas que precisavam acontecer, algo verdadeiramente grande, e eu quero acrescentar apenas para evitar a interpretação errada, apenas para a gente pegar coisas que precisavam, uma ação precisava ser tomada. E às vezes a gente precisa de uma ação na nossa vida. Então, quando algo novo precisava acontecer, sempre era 40 dias. E quando eu pela primeira vez vi isso, eu coloquei na minha mente: agora não importa o que aconteça. Eu entendi que se em 40 dias eu estou fazendo o que tem que ser feito, como o próprio Jesus jejuou em 40 dias, várias coisas acontecerem em 40 dias é suficiente. Mas, e se eu não conseguir em 40 dias? Aí eu tenho um bom exemplo. Na Bíblia, quando o povo saiu do Egito e ficou no deserto, o povo murmurava, reclamava. Era para ter sido poucos dias. E eu ouso dizer, porque só Deus sabe daquilo que ele planejou, eu ouso dizer que talvez o máximo seria 40 dias. Mas foram 40 anos, porque eles ficaram murmurando. Então, às vezes, algo que é para acontecer rápido, a pessoa se lamenta muito, murmura muito, e a pessoa mesmo está criando o abismo. É por isso que o que você pensa, sente, faz, cria a nova realidade. Então, bora levar em consideração, existem pessoas que nunca pisaram em uma igreja, mas elas aplicam os princípios que estão na Bíblia. E elas às vezes nem sabem disso. Não importa a raça, a cor, o gênero, a idade, mesmo assim ela vai ter sucesso, mesmo assim ela vai conseguir ter resultado. A questão é, e eu trago isso literalmente agora como uma colocação na minha percepção do que nós precisamos fazer, e não como uma regra absoluta. A questão é o que nós estamos dispostos a fazer para, em 40 dias, mudar o jogo, fazer algo totalmente diferente.
Porque às vezes tem pessoas que a gente pode até pensar, essa pessoa não merece, mas você pode estar julgando você mesmo. Mas talvez, dentro do que ela fez, ela pagou o preço. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E se nós buscamos ter um novo ciclo, e eu vou deixar claro esse ciclo toda semana, com pensamentos, emoções, ações novas, você vai ter resultado. E sabe por que a gente paralisa? Todo resultado novo requer uma nova forma de pensar, uma nova forma de lidar com sua emoção. Bora levar em consideração o que ninguém quer, mas vai acontecer com todo mundo. Começa a colocar orçamento no Facebook. Você pode acertar já de cara o criativo, mas o que vai acontecer com todo mundo vai primeiro ficar sem vender, vai validar primeiro criativo, depois público, para depois que acertou começar a vender. Então, primeiro vai ficar com resultado ruim, mas aí vem a nossa necessidade de olhar para o resultado e interpretar ele como deve ser. Eu estou aprendendo, tá doendo, mas para ter um novo resultado eu preciso passar por essa ruptura. E às vezes eu não quero passar por essa ruptura, às vezes eu quero ter o resultado e me manter confortável. Então eu só quero trazer e concluir que, na minha visão, cada hábito requer uma certa quantidade de dias por conta da complexidade, mas eu gosto apenas por questão do que eu acredito. Quando eu olho para a Bíblia, e é para mim, tá? Não é uma regra para ninguém, mas quando eu olho para a Bíblia, eu gosto de pensar: e se eu adotar isso como verdade? Aí eu me lembro que tudo aquilo que eu acreditar, tudo aquilo que eu estiver constantemente fazendo, como eu tenho fé, até se eu falar para o monte, saia daqui e vá para ali, isso vai acontecer. Então, se eu acredito que são poucos dias e eu estabeleço 40 e de fato eu estou fazendo o que tem que ser feito, isso vai acontecer porque eu sou co-criador de uma nova realidade. Porque eu sou co-criador? Porque o Deus Pai Todo-Poderoso, quando fez todas as coisas, ele sempre disse: faça o mar, cada coisa, mas quando foi criar um homem específico, ele falou: façamos. Ele disse: precisa ser igual, precisa ser imagem e semelhança. E trazendo apenas para ficar mais claro, quando a gente pega em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, aí ele disse que o homem, façamos o homem imagem e semelhança, e que ele governe sobre todas as aves do céu, sobre todas as coisas. E isso trazendo de uma forma bem resumida. E quando a gente olha para lá para Romanos, que eu gosto muito, e eu sempre falei quando eu comecei a me aprofundar em mentalidade, foi primeiro em desenvolvimento pessoal. E quando eu comecei a olhar para a Bíblia, é só uma questão da minha experiência, tá? Eu percebi que tudo aquilo que eu demorei muito a ver no desenvolvimento pessoal estava resumido na Bíblia. E eu gosto muito de Romanos 12, do versículo 2, porque está escrito: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu gosto sempre de tomar a liberdade, não para alterar, mas de trazer mais exemplos para que eu possa entender como eu posso aplicar aquilo. Gosto de pensar o seguinte: do mesmo jeito que não vos acostumeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, eu posso pegar na minha vida e pensar: não me acostumei com essa vida difícil, mas preciso me transformar com a renovação da minha mente, que é uma metanoia, que é mudar. E eu fico criando isso, eu só estou falando o que é que eu faço, porque cada um tem o seu próprio jeito, porque eu fico buscando encontrar uma forma na minha vida, tá? E é totalmente o meu jeito, só estou tentando compartilhar como é que eu penso, de se alguém conseguiu, eu acredito que eu também posso. Então, se Deus está comigo e se Ele permitir, vai acontecer. Se não acontecer, não tinha que ser, até porque os planos dele são maiores do que o nosso e a gente tem que entender isso. E eu concluo dizendo: é importante, se você deseja criar novos hábitos, fazer coisas novas e muitas vezes olhar para o que você ainda não fez
e ver que, por mais que você esteja por muito tempo tentando, se você estabelece agora novos hábitos e acredita que você consegue um tempo menor porque você está fazendo o acompanhamento do seu crescimento, você está fazendo diferente, você de fato pode chegar lá, desde que essas ações sejam assertivas. Porque às vezes a gente pode trabalhar muito e no final não colher porque as ações estavam erradas. Nós estávamos plantando no solo que não ia dar fruto. E eu encerro por aqui porque só faltam 5 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Posso dar um depoimento? Pode sim, Paulo Macanoni. Você falou das dificuldades, né? Eu lembrei quando. Às vezes a gente olha, que nem você falou, olha o outro que está com uma situação mais difícil, anima. Você vê que tem pessoas que estão em condições bem mais precárias e a gente está, às vezes, até mais avançado e está temendo, não está executando. Eu lembrei um acontecido comigo, né? Logo depois que eu terminei o serviço militar e peguei naquela época você procurava emprego por jornal, peguei uma vaga de emprego no Jornal Estado de São Paulo e fui lá para a capital trabalhar de vendedor. Cheguei lá, com poucos dias eu não consegui produzir, acabou o dinheiro, ficando de favor no local. Aí passei necessidade de fome. Saía de manhã cedo, varava, é uma história até, varava por baixo do, do muro para poder pegar o trem, que era baratinho, mas não tinha dinheiro para pagar o trem. Descia no centro de São Paulo, mas a exemplo do que você disse, eu não desisti, continuei indo para o escritório, participando das reuniões de vendas, até insistindo. Quando eu saí de lá, que eu vim embora, para resumir, né, para não contar detalhes do que passou, um dia eu cheguei na minha casa, na casa que eu estava morando de favor, num cômodo que eu morava de favor, e eu estava com tanta fome e perto tinha um local que vendia pizza. E eu estava morrendo de fome. Aquele cheiro estava doendo tanta barriga. Eu pedi para a vizinha do lado da casa para me dar um pouco de açúcar. Eu tomei água com açúcar para dormir, porque eu estava morrendo de fome. Mas passado o tempo, fui insistindo, aprendi a trabalhar com o produto, que na época era papel, era título de clube de campo. Eu saí daqui da minha casa para viajar cento e poucos quilômetros para vender título de clube de campo num lugar distante. E ali entrava e saía muitas pessoas. Toda segunda e terça-feira tinha treinamento, entrava 30, 40, 50, 80 pessoas, ficava um, dois. A maioria não conseguia vender porque era muito difícil. Quando eu saí de lá, eu treinava uma sala com 40 pessoas, 50 pessoas. E cheguei a ganhar dois, três salários mínimos num dia. Ó, Mas eu persisti, mas foi muito difícil chegar nisso aí. Porque a princípio aconteceu isso comigo. Foi a necessidade extrema. Até que quando eu peguei o meu primeiro cheque, né, de comissão de venda, a primeira coisa que eu fiz foi lá e comprei uma pizza, comi a pizza inteira. Mas olha, o que você falou tem muito sentido. A gente tem que perseverar. Na hora que está difícil, a gente desistir, no próximo que a gente for tentar, vai ter uma situação difícil. A gente exato. tem que transpor a barreira, né? Se esforçar, porque além do muro sempre tem Tem ali, a vai recompensa. A chegar, depois do gente. deserto você vai chegar no oásis. Ah, Vale a pena persistir. muito obrigado mesmo, Paulo Macanoni, por ter compartilhado. Isso serve de inspiração, porque eu sempre gosto de deixar claro que é difícil, mas que vale a pena, porque a gente não pode esconder que é difícil, foi para mim e é difícil, mas depois vale muito a pena. E eu quero que quando você chegar lá, você se comprometa em ajudar mais pessoas, para você aumentar a família, para você multiplicar os talentos. Desejo uma excelente noite, bora vender. Até amanhã.